toda a minha vida, eu sempre evitei o tédio. Eu sempre olhei para essa palavra, para esse sentimento, para esse hábito, como uma coisa ruim. Tédio. Sentir tédio. E não somente eu, você também deve ter sentido a mesma coisa durante sua vida. Deve ter querido evitar ao máximo de custo todo o tédio que poderia aparecer na sua frente. E com o tempo, nós como humanidade, como pessoas, desenvolvemos coisas, desenvolvemos ferramentas para nos livrarmos desse tédio. Simplesmente não sentirmos mais isto. Eliminar de uma vez por todas qualquer sentimento de tédio. Porém, quanto mais eu venho estudando, quanto mais eu venho pesquisando nos últimos anos, eu percebo algumas coisas que antes eu não percebia. Como, por exemplo, uma pergunta que eu nunca me fiz e talvez você também nunca tenha se feito. Será que o tédio realmente é nosso inimigo? Ou será que nós colocamos ele neste lugar? E simplesmente colocando ele neste lugar, nós fazemos tudo errado. Nós adquirimos tudo errado do que poderíamos adquirir e aprender com esse sentimento chamado tédio. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou esmiuçar, eu vou analisar e vou te fazer, de uma vez por todas, entender que o tédio pode ser a maior arma que você pode ter na sua vida. Portanto, já deixe seu like aqui embaixo, comente, compartilhe com seus amigos e vamos continuar aqui o vídeo. Aqui eu falei, tédio. Qual que é a sua relação atual com o tédio? Quanto tempo, faça uma reflexão, quanto tempo na sua vida faz que você não sente tédio? Que o tempo todo que você tem um tempo livre, que você está parado, que você está esperando algo, você está rolando a tela do celular para baixo. E esta foi a ferramenta que a maioria das pessoas encontrou para se livrar do tédio. Bateu um sentimento ali de, poxa vida, não tenho nada para fazer. A pessoa pega o celular e começa a rolar a tela para baixo. E aí, eu vou te perguntar novamente, qual a sua relação com o tédio? Inimigo? Ele é seu inimigo ou ele é seu amigo? Porque essa scrollada para baixo, essa rolagem de tela, ela não é a solução. Na verdade, ela pode estar na raiz dos seus maiores problemas. Por quê? Nós, como seres humanos, nós temos um campo vibracional de energia. Um campo que absorve algumas coisas. Ideias, pensamentos, motivações. Quando nós encontramos o nosso silêncio, o nosso verdadeiro propósito, geralmente nós sabemos quando um pensamento, quando uma ideia surge do nosso propósito, ou quando esse pensamento surge de uma ideia de fora, surge de um vídeo, surge de uma imagem. E você olhando as redes sociais hoje em dia, fazendo essa scrollagem, essa rolagem, você percebe que tem muita coisa ruim nas redes sociais. Quando você começa a assistir muitas coisas ruins, quando você começa a entrar nesse mundo, você começa, de certa forma, a espelhar o pensamento destas pessoas. Você começa, de certa forma, a pegar para si a energia que essas pessoas trazem nos vídeos que elas postam, nas postagens que elas fazem.
E muitas vezes alguma dessas redes sociais servem mais como uma máquina de comparação do que realmente de motivação ou de aprendizado. Vídeo Instagram, por exemplo, onde você entra e você acha que a sua vida é uma porcaria. Mas não é. É simplesmente porque ninguém vai postar a parte ruim da própria vida. As pessoas vão postar os melhores momentos, as melhores lembranças. Só que isso, infelizmente, ativa o lado errado do nosso cérebro, que é o lado da comparação. E cada vez que você entra no tédio, se você for inimigo dele, você vai desenvolver uma coisa chamada ansiedade. Por que ansiedade? Se imagine em uma situação de tédio. Você não tem absolutamente nada para fazer. Você está num silêncio e você está proibido, ou você não tem acesso ao seu smartphone, ao seu celular, nem algo para ouvir música, você não tem acesso a nada. E aí, você começa a querer cada vez mais antecipar uma novidade. Você começa a querer cada vez mais fugir daquele momento. Ir atrás de uma distração, ir atrás de um jogo, de qualquer coisa, de ficar contando nuvens. Você faz qualquer coisa para fugir da realidade, para ter uma fuga fácil da realidade, que é o mundo que está à sua volta. Você foge dessa realidade, querendo novidade constante o tempo todo, e isso é o que, infelizmente, a maioria dos reels, dos shorts, das redes sociais de hoje em dia proporciona uma fuga rápida, fácil e gratuita da realidade. Algumas pessoas vão até mais além do que apenas redes sociais, smartphones. Algumas pessoas pegam essa fuga em vícios como cigarro, como álcool, como drogas. E aí, tudo isso você se pergunta para quê? Tudo isso para fugir do tédio. Porque a pessoa tirou o tédio como inimigo dela. O anseio pela novidade. Agora eu vou te contar o que acontece quando você tira o tédio para seu amigo e não seu inimigo. O que acontece quando ele vira seu amigo? Aí você tem uma coisa chamada energia de criação. Todos os dias, durante 2 momentos do meu dia, eu tiro para sentir o que as pessoas chamam, comumente, de tédio. Mas eu, por tirar isso com um amigo meu, não chamo de tédio, que é um termo pejorativo para o silêncio. De manhã, logo quando eu acordo, eu não pego o celular, eu não olho redes sociais, não faço nada. De manhã, quando eu acordo, eu fico aproximadamente 40 minutos sem mexer no celular, sem olhar notificações, sem olhar nada. Eu me permito sentir o silêncio. Eu medito, eu tomo um café, mas tudo em silêncio, sem nada me acessando. Antes de dormir, durante 40 minutos, também é a mesma coisa. Eu tiro o celular de lado e fico em total silêncio. Muitas vezes também meditando, muitas vezes lendo, escrevendo. Por quê? Porque o tédio / silêncio, ele é o maior motor, o maior combustível da criatividade, da criação. E
quando você cria algo, quando você passa a fazer a sua parte para o mundo, porque eu tenho certeza que lá no fundo tem alguma ideia que você gostaria de ter, tem algum propósito que você gostaria de buscar para não estar vivendo a vida como um zumbi, como um robô, acordando todos os dias, mexendo no celular, indo trabalhar, descansando e fazendo a mesma coisa todo dia. Eu tenho certeza que você não quer isso no final da sua vida, de agora até o final. Você não quer mais ser um zumbi. E a prova cabal que você não quer mais ser um zumbi é que você clicou neste vídeo. Você está assistindo esse vídeo. Você está atrás de um propósito, de algo para chamar de seu. Mas enquanto você evitar o silêncio, enquanto você evitar sentir tédio, você jamais vai saber qual é o seu propósito. Você jamais vai descobrir o seu objetivo de vida. O seu subconsciente, lá na sua mente mais interna, sabe o que você quer para sua vida. Sabe exatamente o que te motiva. Sabe exatamente o que acende a chama do teu coração. Mas você não consegue ouvir ele. Você jamais escuta o seu subconsciente, o seu coração. Porque cada vez que você sente tédio, cada vez que você entra no silêncio, que é onde o propósito, onde o poder da criação se manifesta, você busca fugir dele. Você busca imediatamente acessar um celular, fazer qualquer coisa para não ter que ouvir a si mesmo. Porque ouvir a si mesmo consiste também em identificar padrões lixo, padrões ruins que você vive seguindo atualmente, que você não quer ouvir de si mesmo que você está errado. Só que enquanto você não parar, sentir esse tédio, sentir esse silêncio, você vai continuar sendo um zumbi. Você vai continuar sendo um escravo da frequência, da energia, do poder de criação das outras pessoas. Porque quando você não tem um propósito, quando você não ouve a sua própria voz interior, a voz interior que se sobressai são as vozes das outras pessoas, do que as outras pessoas querem para a sua vida. Portanto, não seja inimigo do tédio, não seja inimigo do silêncio, porque é lá que o teu propósito, é lá que as verdades que você mesmo sabe quais são, estão escondidas. É no silêncio, é em ouvir a própria voz. É somente assim que a sua vida começa a se resolver, que as coisas começam a acontecer para você. Portanto, o tédio, ele não é o seu inimigo. O tédio, ele é seu amigo. Porque com o tédio, ao contrário de sentir ansiedade por novidade, você vai sentir a energia da criação, a energia de você chegar a gerar propósito. Quando você gerar o seu propósito, você vai entender realmente qual o seu objetivo, quem você realmente é, quais são suas motivações, quais são os seus medos, suas preocupações. Você vai começar a transformar a sua própria mente. Porque não é no barulho, na falta de tédio, que a sua energia
está. Todas as soluções das suas dúvidas estão. Não. Não é na falta do tédio. É no tédio. É no silêncio que você vai gerar propósito. Que você vai ter a energia da criação. Para mudar de uma vez por todas a sua vida no rumo que ela vem tendo hoje. Se esse vídeo te impactou, se você entendeu o quão importante é o tédio, o silêncio para a criação, para a geração de propósito, peço que você deixe seu like aqui embaixo, comente, compartilhe com seu amigo, que não sai do celular, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Até a próxima.